Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui continuando o vídeo de edificação cristã. E nós vamos falar sobre Ananias e Safira. Para ingressar na comunidade instituída pelos apóstolos, era preciso entregar todos os seus bens, os quais passavam a ser usados de um modo coletivo. Mas um homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro, sabendo também sua mulher, e levando apenas uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, no entanto, disse: Ananias, por que encheu um espírito enganador o teu coração, para que mentistes, retendo uma parte do dinheiro proveniente da venda do terreno? Porventura, se não o vendesses, não seria ele todo teu? Como formaste esse desígnio no teu coração, irmão? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e expirou. E houve um grande temor entre os ouvintes. O corpo foi amoldaçado e levado para fora. Depois de um período de 3 horas, chegou a sua mulher Safira, não sabendo o que havia acontecido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por quanto terreno? E ela confirmou, e Pedro disse-lhe: Por que é que tu combinastes provar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultam teu marido, e eles te levarão a ti para fora. Imediatamente ela caiu aos pés do apóstolo e expirou também. Falar um pouquinho sobre Estevão, o mártir. Estevão foi um descendente de israelita radicado em Coríntio, quando foi para Jerusalém. O seu amor ao Deus único levou-o à casa do caminho. Era uma pessoa honesta, justa e muito fiel. Diz o livro, lá dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nos versículos 59 e 60, que Estevão foi apedrejado. E em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou numa grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, desencarnou. Estevão e outros 6 conversos, Filipe, Procório, Nicanor, Timon, Parmenor e Nicolau, foram escolhidos como organizadores e despenseiros, administradores da obra assistencial que funcionava ao seio da Igreja de Jerusalém. A esses administradores foi dado o nome de diáconos. Para diferenciá-lo dos 12 apóstolos, era designado por os 7. Estevão era médium, dotado de muita inspiração. Falava com mais, de um modo que os demais, as pessoas que o ouviam, começavam a ficar encantados e ia aumentando cada vez mais pessoas para ouvirem ele. Estavam à sua volta. Daí ele originava grandes conversões. Os temas que invariavelmente sustentava com veemência versavam sobre a personalidade de Jesus, proclamando ser ele o Messias prometido. Além disso, falava também em público o procedimento dos sacerdotes que o levaram à crucificação. Dizia ainda que os judeus da época eram rebeldes, filhos de rebeldes, homens que negavam o que era evidente. As autoridades judaicas deliberaram intervir nessa propaganda ostensiva. Colocaram testemunhas que lhe colhessem nos seus discursos algumas palavras contra Moisés. Isso não foi nada difícil, e Estevão foi logo preso e levado para o Sinédrio. Perante o Sinédrio, Estevão defendeu-se,
expondo a tese cristã entrecortada das citações dos salmos e dos profetas, concluindo com uma censura aos membros do Sinédrio, responsabilizando-os pela crucificação de Jesus e afirmando que todos os homens não são iguais e são filhos de Deus. Falando assim, ousadamente, pode-se dizer, e exaltando-se cada vez mais, ele proferiu um belo discurso que está contido lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 53. Nesse discurso, foi arrebatado por um movimento de entusiasmo. Seus olhos fitaram o céu e teve uma antevisão da glória de Deus, presenciando assim uma visão espiritual das mais profundas. Quando acabou de descrever essa manifestação, todos os assistentes começaram a tapar os ouvidos e arremessaram-se sobre eles, rangendo os dentes. Foi arrastado para fora da cidade e ali ele foi apedrejado num verdadeiro linchamento. Um moço chamado Saulo, que seria o futuro apóstolo Paulo, foi uma das testemunhas da lapidação. E houve assim também a perseguição à igreja. Façam ideia o que aconteceu com os apóstolos, que tinham que ter muita fé, confiança em Jesus para levar esse evangelho do Mestre. Consumado o apedrejamento de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. O jovem Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, entregando-os à prisão. Entretanto, aqueles que haviam sido dispersos não esmoreceram e, indo por toda parte, apregoavam as ideias cristãs. Os cristãos haviam constituído uma comunidade onde todos tinham seus bens em comum. Os dirigentes de Jerusalém, capitaneados pelos sacerdotes, decretaram a dissolução dessa comunidade, passando a perseguir todos os cristãos que dela faziam parte. O déspota nunca age pela razão, mas sim pela força bruta. E uma vez para o despotismo não há uma força moral. A força moral é companheira da virtude. Ela ensina, orienta e corrige. E é por meio dela que a convicção se faz e a verdadeira fé se estabelece. Nessa época, enquanto os ladrões e assassinos caminhavam impunes pelas estradas e por Jerusalém, aqueles que acreditavam nas palavras de Jesus eram dissolvidos e dispersos por regiões ignotas. Foi a estes e a outros discípulos que haviam dispersado, mas que continuavam anunciando a palavra da Boa Nova em diferentes lugares, constituídos na Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia e etc., que os apóstolos, e principalmente Pedro, dirigiu depois as suas epístolas, inseridas no Novo Testamento. E aí começaram as curas operadas pelos apóstolos, que Jesus tinha já previsto isso e preparou-os para isso. Pelas mãos dos apóstolos foram efetuadas várias curas. Homens e mulheres os procuravam e eram curados. Alguns chegavam mesmo até a levarem os enfermos pelas ruas e os porem em leitos e enxergões para que, ao passar, Pedro, ao mesmo tempo, a sua sombra cobrisse algum deles. E também das cidades circunvizinhas de Jerusalém afluía uma multidão, trazendo doentes e atormentados pelos espíritos obsessores. Certo dia, o apóstolo Pedro e João
subiram ao templo, a fim de fazer suas orações. Ao passar pela porta chamada de Formosa, depararam com um mendigo, aleijado de nascença, que lhes estendeu a mão pedindo esmola. Aproximando-se dele, Pedro tomou a palavra e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés, que estavam todos tortos, se firmaram e ele começou a andar. Essa passagem no livro dos Atos dos Apóstolos encerra um ensinamento de suma importância para nós, representando um alerta e um esclarecimento aos que pensam que é pelo montante da oferenda ou pelo valor intrínseco que alcançarão a recompensa na ordem espiritual. De outra feita, Pedro encontrava-se em Lida, a caminho de Jope, onde encontrou Enéas, que há 8 anos era paralítico. E em nome de Jesus também curou ele. Logo depois de Jope, fez retornar à vida o espírito de uma mulher chamada Tabita. Está lá, também no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 36. Pedro foi a rocha serena do cristianismo, dos primeiros tempos, sempre ponderado. Na Assembleia de Jerusalém, por exemplo, exemplificou muito bem a harmonia, palestrava com os doutores do templo e estava sempre à disposição, pregando a fraternidade. Vamos falar sobre os 2 centuriões. O Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos dão conta da existência de 2 centuriões, cujos atos ficaram registrados de um modo indelével nas páginas daqueles livros. O centurião de Cafarnaum e o centurião de Cesareia. O centurião era o comandante de um destacamento de 100 soldados da milícia romana. Daí vindo o nome de centúria ou centurião. O fato ocorrido com o primeiro está lá em Mateus, no capítulo 8, nos versículos 5, e está em Lucas também, no capítulo 7, no versículo 1. Teve lugar da seguinte maneira: o centurião residia na cidade de Cafarnaum e possuía um servo no qual dedicava muita afeição. Esse moço adoeceu gravemente e estava moribundo quando surgiu ali o mestre. O centurião não perdeu a oportunidade, chamou alguns anciões judeus da cidade e pediu-lhes que se intercedessem junto ao mestre com vistas à cura do rapaz. Quando o Senhor dirigiu-se para o local, ele saiu à rua, indo ao seu encontro e disse: Mestre, não sou digno de vos receber debaixo do meu telhado. Dize apenas uma palavra e tenho certeza que ele ficará curado, pois eu também estou sujeito à autoridade e digo a um, vai e ele vai, e o outro vem e ele vem. Diante da fé espontânea de que aquele homem era possuidor, o mestre respondeu: vai e seja feito como acreditas. E chegando à sua casa, o moço estava sem febre e completamente curado. Aproveitando-se da fé demonstrada pelo centurião de Cafarnaum, Jesus virou-se para os apóstolos e disse: digo-vos em verdade que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. E acrescentou Jesus: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O centurião de Cesareia, cujo nome era Cornélio, levava uma vida fundamentada sobre amor ao próximo, distribuindo com os pobres uma parte daquilo que ele ganhava. Certo dia, um espírito surgiu frente aos seus olhos atônitos e recomendou-lhe que mandasse emissários à cidade de Jope, em demanda do apóstolo Pedro, pedindo-lhe que viesse ensinar-lhe aquilo que havia aprendido de Jesus. Entretanto, havia um obstáculo. Cornélio era gentil, era um estrangeiro, por isso, com toda certeza, o apóstolo, que era judeu ortodoxo, hesitaria em aceitar esse convite.
Os espíritos do Senhor, cientes de que isso aconteceria, fizeram produzir, na casa onde Pedro estava hospedado, um autêntico fenômeno mediúnico. O velho apóstolo viu descer do céu um lençol suspenso pelas 4 pontas. Ele olhou em seu interior e ali viu uma quantidade enorme de répteis. Concomitantemente, uma voz imperiosa se fez ouvir: Pedro, mata e come. Diante daquele fenômeno, ele se limitou a responder: Senhor, em minha boca jamais entrou coisa alguma impura ou imunda. Em seguida se fez novamente a voz: Não faças impuro, Pedro, aquilo que Deus criou ou santificou. O fenômeno repetiu-se por 3 vezes, consecutivas, com a mesma ordenação e com a mesma resposta. Nisso bateram a porta. Eram os emissários de Cornélio. Pedro quis retroceder ao ver à porta aqueles gentios. Entretanto, lembrou-se da visão e por isso os acompanhou até Cesareia, onde foi alegremente recebido por Cornélio e alguns dos seus amigos. Ali ele teve a oportunidade de discorrer com eles sobre os consoladores ensinamentos de Jesus. Era realmente estranho um judeu confraternizar-se com um estrangeiro, mas Deus mostrou-lhe, pela visão, que nenhum homem é puro ou impuro por essa ou por aquela religião, mas sim pelo seu sentimento. Disse Pedro a Cornélio: Deus não faz acepção de pessoas todas que praticam a justiça e lhe são agradáveis. Falou da ressurreição do Cristo e da Boa Nova. Então Pedro batizou esses gentios. Agora vamos falar com muito carinho, que eu amo, sobre a conversão de Paulo de Tarso. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1. Saulo, que era o futuro Paulo de Tarso, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de perseguir os cristãos, homens e mulheres, trazendo os presos para Jerusalém. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz se fez ouvir novamente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Tendo ficado completamente cego, Saulo foi levado por seus companheiros até Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem beber e sem comer, jejuando. Foi justamente à porta de Damasco que Paulo de Tarso, convertido de tenaz perseguidor em um dos mais ardentes propagadores do cristianismo nascente. Foi ali que o Espírito de Jesus fez ouvir a sua voz, justamente porque julgava aquela grande personalidade uma peça importante para colaborar na grande causa da redenção humana, tornando assim o futuro apóstolo dos gentios. Ali começavam suas transformações íntimas, as primeiras e dolorosas lutas, colocando sua cultura racional dos mais altos ensinos de sabedoria greco-romana a serviço da humildade e do amor de Jesus para com todos. Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele ouviu uma voz imperiosa partida de Jesus dizendo: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Espírito ordenou: Levanta-te e vai para a rua,
que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe a mão para recuperar assim a sua visão. Ananias retrucou: Senhor, eu tenho ouvido a muitos acerca desse homem. Quantos males ele fez aos santos em Jerusalém, e aqui tem autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Face a essas palavras de Ananias, o Espírito insistiu: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias obedeceu a ordem. Penetrou na casa onde Paulo estava hospedado e, impondo-lhe as mãos, Saulo falou assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a visão. E logo lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e o jovem começou a enxergar novamente. A missão de Paulo teve início em Damasco, justamente na cidade em que ele pretendia encetar feroz perseguição aos seus perseguidores, os cristãos. Ele havia encerrado nessa cidade a sua tarefa reacionária para iniciar a grande missão para a qual foi chamado por Jesus. A vida de Paulo foi absorvida pelo seu ardor no proselitismo, pelas suas missões, em que ele se entregou pelas numerosas viagens que empreendeu com o fim de ganhar discípulos para a nova crença. Iniciou-se, pode-se dizer, com ele, a universalização do cristianismo. A tarefa missionária de Paulo de Tarso foi uma das mais grandiosas, principalmente pelo fato de ter desenvolvido entre os gentios comunidades que até então desconheciam completamente o recém-revelado cristianismo. Vamos falar um pouquinho dos sofrimentos de Paulo. Paulo de Tarso, embora não tivesse sido apóstolo direto de Jesus, ele mereceu esse título, devido ao intenso trabalho desenvolvido no sentido de expurgar e consolidar os ensinamentos cristãos, algum tempo após ter se consumado o sacrifício de Jesus. Paulo experimentou uma série infinda de tribulações, pois, consoante o que estava descrito na segunda epístola aos Coríntios, que ele enfrentou fome, sede, frio, noites nos abismos, naufrágios, açoites, apedrejamentos, perseguições por parte dos judeus e dos gentios, além da incompreensão de falsos adeptos. Começando a falar em nome de Jesus e dada a veemência de suas palavras, logo ele granjou amigos, admiradores entre os cristãos foragidos, mas também teve que se defrontar com os inimigos ferozes e acirrados que não toleravam qualquer arranhão à lei de Moisés. Certa vez, devido a um grande alvoroço que as suas pregações haviam causado, ele foi preso e levado à fortaleza. Cerca de 40 judeus fizeram um juramento de nada comerem nem beberem enquanto não matassem Paulo. Para evitar que esse crime se concretizasse, quando ele saísse da fortaleza, o tribuno da cidade deu ordem para que, às 3 horas da madrugada, 200 soldados, 70 cavalarianos e 40 arqueiros o levassem à cidade de Cesareia para ser apresentado ao governador Félix. Os sofrimentos experimentados por Paulo de Tarso foram sem conta. Além dos numerosos açoites que recebeu, foi julgado e enviado para Roma. Durante a viagem, teve que enfrentar um naufrágio. Em Roma, foi encarcerado. E quando recrudesceu
a perseguição aos cristãos, ele foi decapitado. Todo esse sofrimento foi em cumprimento às palavras do Espírito de Jesus a Ananias, quando disse: e lhe mostrarei o quanto deverá sofrer pelo meu nome. Vamos ficando por aqui. Beijo em seus corações. Até o próximo vídeo.